e o assunto desse vídeo é um tanto quanto polêmico, que é a questão da religião e da morte, o medo da morte. Eu sou a Leda Milazzo, eu sou psicóloga e meu intuito é sempre ajudar as pessoas e os profissionais de saúde a lidarem com as questões de perdas e luto. E para isso eu defini, como estratégia alcançar mais pessoas através dos profissionais. Então, quando eu falo para os profissionais, esses profissionais replicam e a gente alcança muito mais pessoas. Vamos começar? Bom, falar da finitude da vida e o futuro, após a morte é uma tarefa muito difícil, porque ela é subjetiva e ao mesmo tempo ela é muito intrigante. A gente não sabe, para onde a gente vai. Ninguém que eu saiba ou que eu li, ninguém vai e depois volta aqui para contar como é que foi. Bom, e diante desse desafio, muitas vezes o homem busca, nós buscamos a religião para encontrar explicações que possam aliviar e confortar um pouco, as nossas angústias, os nossos medos. E nessa tentativa de explicar, esses mistérios, muitas vezes nós vamos atrás de conhecimentos filosóficos, científicos e religiosos, para que a gente possa encontrar essas respostas. A morte é um mistério muito forte, é aquela história, eu não vou mais existir, eu vou, aonde eu vou existir, para onde eu vou, se eu não vou, se acaba, se é corpo, se é alma. Então, essas questões a gente vai buscando, na religião, na filosofia e em todo o contexto científico. Para o paciente entrar em contato e enfrentar esse medo da morte, doença, muitas vezes a solidão, esse buscar pela religião, para resolver esses conflitos é muito importante para que eles tenham um conforto maior diante dessas adversidades da vida. Porque sim, são adversidades que todos nós passamos, se não passamos, vamos passar. Então, os conceitos religiosos trazem algumas respostas aí para quem acredita, quem tem aquela religiosidade. Teve um estudo que mostrou que as pessoas que são mais, vamos dizer assim, mais fervorosas, não no sentido de fanatismo, tá? Mas que têm uma religião, que são mais convictas daquilo, e os ateus são pessoas que menos temem a morte. Quem tá ali no meio do caminho, vamos dizer assim, eles sentem mais medo, porque eles acreditam ali em alguma força superior, alguma entidade, alguma divindade. Aqui eu não estou falando de uma religião específica, nós estamos falando das religiões, da religiosidade, tá? Então não é uma coisa fechada, não é uma única religião. E nós profissionais, a gente, quando está lidando com o paciente, é importante a gente perceber como é que ele olha para essa religiosidade e aí respeitar as ideias, as experiências que esse paciente traz. Então a gente tem que valorizar essa cultura dele, a crença. A gente não pode levar os nossos valores, as nossas crenças ou não crenças
enfim, a gente respeitar ali o paciente com a sua escolha, né, de que ou quem ele vai se apegar em algum momento de doença. Mas aí, o que acontece? Existem várias barreiras, até porque a religião ainda é uma questão separada por exemplo, do caso aqui da psicologia. A gente não leva a religião, a gente não doutrina nosso paciente, né? A gente, ali no setting terapêutico, a gente acredita naquilo que o paciente traz, a religião é de acordo com o que ele traz. Então, pela falta de conhecimento que a gente pode trazer, né, no campo da espiritualidade, que vai além da religiosidade, né? A espiritualidade é de uma forma bem resumidinha, é o propósito de vida, né? E a religião está ali, está incluída dentro da espiritualidade, mas a espiritualidade é bem mais ampla, tá? Então, a gente também não tem treinamento, não tem o tempo, às vezes, para estudar, né? Algumas pessoas sentem desconforto, né? Alguns profissionais, para poder falar com o paciente, como é que eu vou abordar, como é que eu vou perguntar, né? Então, às vezes a gente fica com essa dificuldade. Então, o importante é a gente talvez usar a expressão espiritualidade. Então, a gente pode perceber, né, durante todos os artigos que a gente vai lendo, de todos os atendimentos que a gente faz, que a religião ou a espiritualidade, e aqui eu vou falar de religião porque o tema do vídeo é religião, tá? Então, essa religião, ela traz um conforto, um alívio para essa pessoa, né? E fazer com que esse paciente aproxime da religião pode ajudar na cura da doença, né? A gente aqui tá falando de antes da morte, né? Que é o medo da morte. Então, pode auxiliar esse paciente nessa expectativa de cura, né? Às vezes até de um milagre. Mas ele também engaja muito mais no tratamento. A gente pode utilizar esse processo, já que olha, você acredita nessa entidade, né? Sim, temos um Deus, temos uma divindade, temos uma força, e essa força pode te ajudar a sair dessa, né? Então, é fazer com que a pessoa se agarre ao que ela acredita, né? Então, não olha, você faz isso porque meu Deus vai te curar. Não, a minha força divina, a minha entidade vai te curar. Não, é a do paciente, né? A do paciente, não é? Então, a gente vai falar para o paciente assim, olha, a sua crença, não a minha. Tá? Eu quero que isso fique bem claro para que a gente não corra o risco, né, de falar ou fazer coisas que não são éticas. Diante da questão religiosa, né, a gente vai ali, como eu disse, utilizar como uma ferramenta, já que é a crença da pessoa, né, para ela se engajar mais no tratamento, poder se fortalecer, a própria relação, né, paciente-profissional melhora. Então, é um cuidado aí, vai ser muito mais satisfatório. Mas existe também, né, alguns pacientes, alguns clientes que entendem que o sofrimento que elas estão passando, toda doença, ela é um castigo, uma provação, ou uma purificação para a vida, né? Então eu tenho que passar, algumas pessoas acreditam, né? Na passagem da vida eu tenho que passar por essa vida, sofrer, me purificar, alcançar um outro nível para que eu possa morrer e depois viver em um estágio mais avançado. Então,
isso também é um fator que a gente precisa entender como o paciente percebe, né? Se ele percebe como um castigo, então eu não posso me cuidar, ou ele percebe como uma dádiva, que bom, eu posso me agarrar nessa divindade e melhorar. Então, o paciente, muitas vezes, a gente vê ele negociando, né, com divindades, com entidades, que é o que a gente chama de barganha, né? Vou barganhar ali. E eles pedem, né? Fazem promessas, pedem para continuar vivendo. Olha, se eu não morrer, eu vou fazer isso. Se eu não morrer, eu vou ser assim, eu vou ser assado. Se eu não morrer, eu não vou mais fazer tal coisa. Então, essa barganha aí, ela é muito natural. Ou, às vezes, dá mais um tempinho, deixa eu resolver umas coisinhas, né? Olha, Deus, se Deus, entidade, força, eu preciso aí de mais um ano, deixa eu viver mais um ano para eu resolver tudo que eu tenho que resolver, né? A gente vê muitas histórias, né, fictícias, claro, muitos contos falando dessa questão, né, da negociação com só que aí é ao contrário, a negociação com a morte, né? Mas quem tem dentro da questão religiosa, quem tem o poder sobre a morte, né, seria essa divindade, essa força. Então, quando a gente vê que o paciente faz esse tipo, né, tem esse tipo de comportamento, que faz a barganha, a gente já percebe que essa religiosidade, ela tem influência na vida dessa pessoa e que sim, ela vai alimentar uma esperança, né, de que alguma questão ali possa acontecer diferente do que tem acontecido, né, que ele possa curar, que possa acontecer um milagre. Então, é muito importante a gente perceber, né, existem técnicas, existem formas da gente entrar em contato com a religiosidade da pessoa, ou que ela não tenha, né, com a espiritualidade, vamos dizer assim, porque é um propósito maior. Então, e muitas vezes essas barganhas aí, elas não são faladas, né, ou então são faladas assim de uma forma muito velada, muito sutil, porque a pessoa, né, pensa, de repente, se eu fizer a barganha e não der certo, né, então vai ficar meio mal aí, né, diante das outras pessoas. Existe sim esse tipo de pensamento, por mais estranho que seja. Bom, aqui a gente falou um pouco, né, sobre a questão da religião, né, o quanto a religião pode auxiliar nesse processo de doença, desse medo da morte, porque quando a gente tem o medo da morte, algumas religiões pregam que tem vida após a morte, outras que é finito. Então, à medida que a pessoa acredita em cada um dos dogmas, ali dos valores que são passados pela religião, isso de certa forma conforta o coração das pessoas. E aí, retomando, né, o estudo. Então, pessoas que são mais engajadas na questão da religião, né, que tem ali uma convicção mais forte, e os ateus, né, as pessoas ateias, elas têm muito menos medo da morte. E, inclusive, nessas pesquisas, os ateus foram os que apontaram menos medo da morte, né? Então, eles estavam, assim, medo da morte é lá em cima, então eles estavam aqui embaixo, né? Então, eles não têm esse medo forte da morte. E quem tá ali no meio do caminho, né? Eu não sei se eu acredito, se eu desacredito, o que é, o que não é, né? Que fica meio na dúvida. Realmente são as pessoas que mais têm esse medo de morrer. Bom, você já se inscreveu no canal? Não? Aproveita, se inscreve aqui no canal.
E eu tenho um grupo também lá no Telegram que traz assuntos sobre perdas, morte e luto. Tem o link aqui embaixo na descrição. Fique à vontade, entra lá e vamos partilhar sobre esses assuntos. Beijo e até a próxima!